Boa tarde, tudo bem, povo de Deus? Estamos aqui para mais um episódio do PaxCast, hoje com uma presença muito especial. Ela é muito Rio de Janeiro, recentemente São Paulo, né? Mas tem um testemunho aí de vida, de conversão, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o princípio de trabalho santificado que o Padre Jonas Abib nos ensina na comunidade Canção Nova, e a gente pode ver transbordar na vida dessa mulher, né? Esposa também, mãe de duas meninas lindas, duas Marias, né? Missionária, porque serve também na paróquia onde reside, né? Lá na comunidade onde reside, e uma profissional de Deus. Gente, a gente está aqui hoje com a graça de Deus, esse presente de Deus, com a presença da doutora Elizabeth Romano, que é médica católica e pode se intitular católica, porque ela defende os princípios da nossa fé, também na sua profissão, né? Ginecologista e obstetra. Olha que profissão mais linda que a gente, né, graça de Deus, de receber aqui hoje. Não estou só com a convidada, estou também com uma convidada aqui que já é parceira da loja, de casa, né, dos meus projetos. O que eu proponho para ela, ela topa, que é a Érica. A gente já fez uma live aí, né, um pouco antes do projeto do PaxCast nascer, a gente fazia lives. Ela já esteve aqui como catequista, mas hoje ela está como mãe e também como um testemunho, né, que na medida do possível aqui ela vai partilhar um pouquinho com a gente, que tem tudo a ver com esse trabalho da doutora Elizabeth. A Érica também é profissional de saúde, é enfermeira, né, de um hospital em São Paulo. Então, tem muito para compartilhar aqui com a gente, né, para contribuir nesse bate-papo de hoje. Doutora Elizabeth, seja muito bem-vinda à loja Ora Pro Nobis, né? Já vi que você gostou, graças a Deus. Eu amei. Gostou? É a primeira vez do Guarujá? É a primeira vez então, do Guarujá. Seja bem-vinda também à nossa nem cidade. Só vim. Pois é. Não deu nem para ver o mar ainda, não, né? Não, só vi neblina. Mas não e vai cheguei. faltar oportunidade, gente, porque a gente estava num bate-papo aqui nos bastidores, né, que não dá vontade de parar. É verdade. Agora eu Vocês entendo, me segurem, Everton. Deixa eu mandar um por recado favor, pro Everton. Eu vocês me entendo, contem. irmão, Do porque No o seu Barco. podcast durou mais 3 de 3 horas, amiga. O melhor podcast do No Barco, o melhor. Hashtag fica a dica. Aliás, eu já quero briguei deixar, com ele. né, essa dica. Hoje a gente não vai conseguir se estender muito aqui, porque nós temos missão daqui a pouquinho, mas a doutora vai voltar a outras oportunidades. Mas confere lá também o testemunho completo dela no Barco Podcast. Ela fez uns 4 meses atrás, acredito. Tá lá. Você vai se assustar, que vai estar 3 horas e alguns minutos. Mas, gente, de verdade. Leva passa como assim, seriado, ó. né? Faz assim, maratona. 1 hora por dia, né? Doutora, seja bem-vinda. Se apresente aí o pessoal. Eu agradeço, Tiana. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, estar aqui também com a Érica. Peço, por favor, que me segurem, porque eu realmente A gente levanta a plaquinha. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar. Eu falei isso lá com o Everton da vez, ele devia ter me segurado, porque... Juntar eu fico 3 muito mulheres, feliz. então. Meu Deus. E falar sobre nossa fé, sobre as coisas de Deus, sobre essa batalha, que é uma luta tremenda. Para mim é sempre uma alegria muito grande. Porque a gente tem que abrir isso mesmo, né? Tem que falar, o mundo tem que ouvir mais. Aquele negócio, né? O silêncio dos bons, né? Exatamente. É o barulho dos maus, né? Não é bem isso aí. essa palavra, mas num contexto é isso mas que isso. quer dizer, né? Érica, seja bem-vinda também. A Hora Pro Nobis, que você quase não conhece. Eu sou quase uma sócia, Elizabeth, dessa Eu tô loja. morrendo de medo, porque eu acho que eu vou virar. Eu tô aqui, eu tô Eu me controlando. venho O Jorge já escondeu a todas bolsa. as semanas. Por isso que a minha filhota tá ali ajudando nos bastidores. Tem que porque- pagar, né? Tem que pagar de alguma maneira. De alguma forma. Seja muito bem-vinda. É uma delícia poder estar pertinho de você e ter ao nosso alcance um pouquinho desse seu apostolado lindo e que me faz ter a certeza de que vale muito a pena a gente querer santificar a nossa vida e o nosso trabalho, que eu acho que para mim e para você provavelmente verdade. seja o mais difícil, porque santificar o nosso lar e a nossa missão na paróquia é fácil. Com aqueles que já Isso praticam. flui melhor. E ali você Quem está já falando e vivendo para pessoas que procuram o mesmo que você. Agora, fazer isso no nosso ambiente de trabalho e ainda mais na área que você atua é um grande desafio. Então, é uma inspiração para que a gente permaneça, porque já há muito tempo, nesses 20 anos de profissão, eu entendi que se o meu trabalho me afastasse de Deus, ele não era um bom lugar para eu estar. Pois exatamente. E assim como você, eu também Exatamente. abri mão de um cargo público há um tempo atrás e fui chamada de louca. Ih, eu já fui chamada de louca algumas vezes. Não foi esta a Não razão. vai ser a primeira, viu?
Não foi esta a razão, mas Sim. assim, foi para realmente buscar outras coisas. Esse comichão que você relatou que sentiu, eu já senti algumas vezes e nunca hesitei em atender ao chamado de Deus. E aí a gente acaba encontrando muitos desafios, mas todos eles de muito grande valor, né, espiritual. A gente sai muito mais preenchida. De fato, para nossa santificação, né? Sim, a gente sente isso na vida ali, na prática mesmo, porque o que é de Deus, o que é a nossa missão, que a nossa missão não pode se resumir à nossa pastoral, à nossa casa, a nossa missão é a nossa vida, né? A nossa vida foi colocada aqui por uma missão muito maior que é o próprio reino de Deus, né? Então, é isso que ele nos pôs a fazer, né? E de implantar o meu reino, aonde você está? É no hospital? É lá. É lá. Onde você está na sala de aula, é lá. E isso não é nada fácil, né? Nos grandes centros, Pescar então, no aquário tá como tudo o Rio bem. e São Agora, Paulo, é ainda pior, loucura. porque você vai estar falando com paredes, né? Pessoas que não querem ouvir. nós falávamos aqui também um pouco antes, e eu repito que quando a gente fala sobre essas coisas, as coisas de Deus, as coisas de fé, com alguém que não tem a mesma fé, que não partilha a mesma fé, é uma grande oportunidade da evangelização, sem dúvida. Mas muitas vezes soa como anedota, Fanatismo, chacota, fanatismo, e as pessoas fecham-se muitas vezes, cada vez mais, até ouvir aquilo que é a verdade, né? É a verdade, é só isso. Assim, viver dessa maneira nunca foi fácil, né? Para mim nunca foi fácil. Tanto não foi fácil que não é sempre. Não foi sempre na minha vida que eu vivi assim, né? Quando me formei e comecei a trabalhar, especialmente quando a gente entra na residência, né? Os médicos que são residentes vão compartilhar desse sentimento. É uma loucura a vida que a gente vive, né? A gente trabalha muito e ganha mal, aí para compensar você pega outro plantão e pronto, a vida facilmente está vendida ao trabalho, ao retorno financeiro. Não estou dizendo que isso não seja importante, até sim, mas não pode ser a primeira coisa na nossa vida, né? E, no entanto, o mundo nos seduz com muita facilidade. O que é do mundo, o que é do inimigo, é facilmente... É prazeroso, né? É Senão não prazeroso. atraía. Então, eu facilmente entrei nesse mesmo ritmo que todo mundo entra, como se fôssemos todos, sabe, cordeirinhos, ovelhinhas, indo para um Meu mês marido sem fala para sequer nossa pensar filha vaquinhas sobre de presépio, né? vaquinhas Lembra de da presépio. vaquinhas de presépio, né? Dessa maneira. Ou seja, como todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, estava eu fazendo residência, dando plantão aqui, acolá, passando visita, e aí você não tem tempo de comer bem, você não tem tempo de estar com a família, você não tem tempo de rezar, e você falta a missa, não deu tempo, e a vida te engole. E, assim, na verdade, antes mesmo de eu fazer a faculdade de medicina, na paróquia que a gente participava, tinha, como toda paróquia praticamente, né, o curso de noivos. E, inclusive, na época que nós fizemos o curso de noivos, que eu não era médica, mas eu gostava muito do assunto e eu lia muito sobre muitas coisas de medicina. E quando eu participei da palestra sobre métodos naturais nossa, eu senti uma chacota total. Porque, assim, na paróquia, todo Por parte mundo, de quem está assim, ministrando. de quem tá Eu vivi isso também. a no curso de pessoa que noivos. estava ministrando, talvez muito mais por falta da sabedoria mesmo, sim. né? Por não conhecer, como muita gente. Mas, dentre as pessoas que estavam ali participando, era um tal de um olha para cá, um olha para lá. Isso é uma maluquice. Não, isso é impossível, isso não faz sentido. Isso, né? Na verdade, muita coisa para esse mundo não faz sentido, Não faz né? sentido. Tipo, abstinência sexual, Não. né? Que é isso, né? Castidade, Isso, celibato. Castidade é só para o religioso, é só para o castidade, sacerdote. exatamente, é umas coisas que não faz sentido. Aliás, um parênteses aqui que eu achei muito engraçado, isso foi essa semana, recentemente, eu no SUS, lá na UBS, ouvi uma paciente dizer, porque eu já até ouvi falar sobre esse tal método natural aí de ovulação. Mas isso é complicado, porque a gente justamente não pode ter relação quando tem o maior libido. Eu falei, ok, tá, mas e quando você usa pílula, que não tem nem melhor, Libido nem nenhuma. melhor, nem pior, tem nunca. zero, nunca que você quer. Né? Então, isso não é uma E aí, justificativa. para você ver que o mundo está nos impondo silenciosamente de que você não tem domínio sobre si. Porque se você não é capaz de controlar o seu psicológico e o seu corpo e dizer
hoje, se hoje sim, será assim, e se hoje não é por essa Exatamente. razão, você não tem controle sobre o alimento, você não tem controle nada. sobre a bebida, você não tem controle sobre nada. E o mais incrível que eu digo, né, até com alguma ironia nessa história da artimanha do inimigo, é exatamente isso que você diz, né? Coloca na nossa cabeça de que a gente Pode tudo. pode tudo, como se famoso meu corpo e minhas regras. É, isso aí mesmo. Como se isso fosse você de fato, não, eu tenho domínio sobre tudo. Quando, na verdade, se você olhar de verdade, eu sempre gosto de lembrar, a verdade é Jesus, né? Se você olhar a verdade sob a luz, não, você está justamente se escravizando. Exato. Né, uma coisa. Quando a gente fala sobre os métodos contraceptivos artificiais, por exemplo, tem gente que simplesmente quer usar porque quer usar, porque eu não quero engravidar, então eu quero um método para mim. Tudo bem. Mas, infelizmente, tem muita gente que até se vela, se traveste de outras situações, ou então, até tem outras situações de fato, que querem justificar por que eu uso. Não, mas eu nem queria tanto, mas eu precisei porque eu tinha síndrome da E, ovário e muito Balela. orientação médica, né? Infelizmente. Muito. Infelizmente. Quem aqui que já foi numa consulta ginecológica reclamou de cólica ou tem Pra acne. ovário policístico? Usam o método contraceptivo hormonal para coisas inimagináveis, né? E aí não tratam, né? Mas deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que a gente viu que, né, que o papo já Ixi, foi a entrando, gente vai entrando, embora, entrando, vambora. Mas assim, a gente combinou aqui nos bastidores que a gente não ia se aprofundar muito no testemunho de conversão da doutora, apesar de ser maravilhoso, por 2 motivos. Porque tem lá no Barco, né? Isso, Porque tem vai bastante. ter uma surpresa, eu ainda não posso revelar, mas em breve ela vai estar numa rede católica também com a família toda, contando o testemunho dela. Então a gente vai avançar um pouquinho aqui na história da doutora, Com né? certeza, vamos Então lá. a gente já vai para a etapa, porque o testemunho dela, gente, ó, teve restauração de casamento, né, Jorge? Jorge está aqui nos bastidores, o esposo da doutora. Teve restauração se de esconde, vai ver. casamento, teve essa confusão, né? Esse comichão que a Erika falava das Conflito, questões né, pessoal e profissional. Uma briga interna terrível. Então tem terrível. muita coisa o testemunho dela. Mas a gente vai avançar um pouquinho. Assim, doutora Elizabeth se forma, né? Vira médica, passa ali um tempo ainda adepta às situações, né, que o mundo Cotidianas, pedia, que todo né, mundo a faz, vida todo mundo acontecendo quer, ali, né? não tem problema. Já exercia também o catolicismo, Sim, que é desde desde sempre. berço, né? Desde sempre. Quase berço. E aí, enfim, aí a gente queria entender assim, doutora, porque a gente vê que é muito velado ainda esses profissionais que defendem a vida, né? Eu vejo que às vezes vocês fazem até um movimento de divulgar, porque que nem aqui na Baixada eu posso dizer tranquilamente, não há profissional, Sim, verdade. né, Totalmente. católico, totalmente católico, assim, de olha, o catecismo está aqui, o catecismo fala que isso pode, isso não pode, então por isso, por eu ser uma católica de verdade, eu oriento as pessoas a que é o que não é certo, Exatamente, né? é. Não tem. Então, assim, então a gente vê a dificuldade, até quando vocês propagam isso, é um lá em São Paulo, um lá no Rio, um lá em Belo Horizonte, né? E, infelizmente, todos não têm esse acesso, né? Então, a ideia aqui hoje é que a senhora fale um pouquinho, né, hoje, da forma que a senhora exerce a medicina dentro da ginecologia e da obstetrícia, mas que a gente volte um pouquinho assim. Quantos anos de médica a senhora já tem de Ixi, profissão? não sei fazer conta não, formei em 2009, como é que é agora? Quantos anos? 15, né? 15 anos. 15 anos. Quando isso. que virou a chavezinha de que a gente estava comentando aqui, que o Padre Jonas nos ensina muito essa questão do trabalho santificado, e a senhora também falou. Você é falei, eu médica, ouvi então uma- você vai ser é. médica com seus princípios e valores dentro da sua fé. Né? Você é Isso. mãe, a mesma forma, você é Exatamente. educadora. Quando que todas as Elizabeths viraram se uma encontraram, só. uma só. Isso, aquele encontro. Eu encontrei uma coisa chamada coerência. Porque eu falei para Tiana que um dos grandes desafios é que a Érica catequista, a Érica mãe, a Érica esposa, a Érica enfermeira seja a mesma A mesma. Érica. Porque diante de Deus a gente ama. E a gente vê que é uma dificuldade importa de é o que todas a gente é as diante áreas. dele, né? Porque, por exemplo, hoje é muito procurado psicólogos, né? Aham. E aí você vê que quem quer mesmo exercer sua fé de forma correta, etc., esses dias mesmo eu respondi uma mensagem. Você conhece alguma psicóloga católica? Né? Sim, é verdade. Porque minha mãe já foi psicóloga, que minha mãe falava, tem aquela mania, né, do mais antigo, graças a Deus, tudo é graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, o que inclusive é bíblico, né? Em Sim. tudo, dá e graças. E aí a psicóloga falou assim, não, graças a Deus não, graças a você. Porque se você não fizesse isso, se você não fizesse aquilo... Então, entende a necessidade entendo. de a gente... Mas quando que verdade. vira essa chave? Porque não é fácil,
né? Não é nada E aí fácil. o que a Erika falou que eu achei bem legal, assim, né? Que todas as Elizabeth se encontrarem numa foi só. uma boa. Que o uma que a senhora boa vivia em lembrança. casa, na igreja, também passou a viver sem medo nenhum no consultório. Eu tinha comentado bastante até já, né, naquele outro podcast enorme, que realmente foi um período muito obscuro. Eu não sei nem dizer mais ou menos por quanto tempo, de conflito interno mesmo. De tá mal, não estou bem, o que está acontecendo, mas eu não sei. Quando ele vinha me perguntar, então, né, Joy, ele me perguntou o que está acontecendo hoje. Eu não sei, para de perguntar, eu não sei. Né, era uma coisa perto, assim, de um ar depressivo até. Sim. A chave veio virar para mim, inclusive Padre Jonas, né, teve uma participação importante nisso, apesar de já falecido nesse momento. Foi um domingo de manhã. Isso foi mais ou menos em, acho que 2020. 20 ou 21. 21. Não, foi um pouco antes. Comecinho de 2021, talvez final de 2020. Que eu fiquei muito triste em casa. Eu estava no domingo de manhã em casa, correndo igual uma louca, porque tudo era correndo, né? Fazendo comida para aqui. Nessa época, foi 2021. Minha sogra teve um AVC, a gente passou por um momento super difícil, porque ela era a principal cuidadora do esposo, que tinha uma necessidade de ajuda, e da irmã, que tinha uma osteoartrose gravíssima. Então, quando ela caiu com as sequelas do AVC, a gente se viu com 3 idosos com necessidades especiais. Aquilo mexeu muito com a gente, num momento que eu já não estava bem. Então, eu estava numa manhã de domingo, num dia que seria alguma missa, algum evento importante na nossa paróquia. A minha filha cantava também na missa das 10, ele tocava, e eles foram, a gente estava empolgada, e eu olhei para a vida, para tudo que tinha que fazer ainda, tudo é fazer, resolver. Eu falei, não posso ir, eu tenho que ficar aqui, porque eu tenho que fazer isso tudo, tenho que fazer, e eu fiquei em casa. E eu senti uma tristeza muito grande ficar em casa, porque tem uma coisa que me deixa feliz, é ir para a casa do Senhor, mesmo quando eu não estou bem, né? Na verdade, esses são os melhores Esses dias, são os né? melhores momentos. Eu fiquei triste em casa, para meio que botar aquilo para longe de mim. Eu falei, deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui, YouTube, no celular. Botei assim no radinho, enquanto eu estou ali na louça e nas coisas. E entrei no YouTube e tinha uma canção nova ao vivo. Estava reprisando uma palestra, uma pregação do Sr. Jonas, que ele falava muito sobre isso. Ponha o seu serviço para Deus. O que você é? E ele falava com muita clareza, tá? Fazia parte das minhas angústias. Estava me encontrando com todas aquelas angústias, ali vinha com uma resposta muito direta. E era muito claro. Ele, qual é a sua profissão? O que você faz? Deus não quer só você na igreja, no seu pastoral, só mãe, só isso. Não, o que você faz? Você é contador? Você é professor? Deus quer a tua profissão para Ele. Você é médico? Eita, tá comigo também. Ele quer você com a sua profissão para Ele, entrega tudo. E no final, o que for, né, da vontade de Deus, Ele dará, e Ele é tão generoso que certamente né, nos volta muito mais coisas maravilhosas do que a gente imaginava. Eu fiquei muito sem entender aquilo naquele momento. Tanto é que primeiro eu chorei muito, sabe, aqueles choros de quase libertação, era isso que eu precisava ouvir, mas eu não entendi muito, e eu ali mesmo rezava, Senhor, me explica aí melhor, que eu não estou entendendo nada, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que parar de trabalhar e fazer só caridade? Será que eu tenho que entregar tudo? Né? Mas tudo como? No dia seguinte, eu estava ligando para o Centro Médico Padre Pio. A gente Até já fez isso! A Marcela, a responsável, já veio aqui. Do Padre Pio. Você acredita? Como é que eu faço? Eu queria ajudar, eu sei fazer, eu faço colposcopia, eu sou ginecologista. Eu fiz a mesma coisa. Eu falei, vou mandar um E currículo. ela falou assim, manda um Imaginando e-mail. os atendentes. Ó, mais um, ó. Pois é, imagina. Ela falou pra mim, muito gentil, manda um e-mail, manda com o que você tá. Mandei e-mail, ninguém nunca me respondeu. E eu fiquei, enquanto o e-mail foi, eu fiquei pensando, Deus, tá, mas se eles falarem que é pra eu ir, como é que eu vou, né? Como que faz isso? E comecei. Nessa época, eu já eu comecei a fazer o Rosário da Madrugada com o Frei Gilson. Poderoso. Eu tenho certeza que foi Nossa Senhora que me Te arrastou. botou. Ela falou assim, você não sabe onde é que você tá não, minha filha, mas vem cá que eu vou te botar no caminho. Foi assim, porque eu não sabia de nada, não estava entendendo nada. Não tinha chave nenhuma virada ainda, apesar Mas de a já ter... sua fé nesse momento era rasa? Você já tinha uma participação Sabe o que era minha fé? Minha fé era acomodada.
disco era tíbia. Como a maioria. Entendeu? A tibieza faz parte da Era vida. isso, minha fé. Não, eu digo porque assim, ela Eu não já teve nem tava- assim um incômodo de estar numa fé fervorosa e ter trazido É. esse incômodo para Elizabeth Doutora, É, entendeu? havia um incômodo inespecífico, inexplicável, que eu não entendia nem exatamente. Eu sentia assim, alguma coisa na minha vida tá bem ruim. Tudo bem que a gente vivia um contexto difícil. Contexto Pandemia. financeiro muito Sim. complicado. E ainda muito próximo da complicado. pandemia, né? Exatamente. Dentro, né, 2021. 2021 tava, a gente tinha acabado de passar por uma das piores situações que a gente pôde passar financeiramente. É que até a história da compra da pousada, que acabou não dando Exatamente. certo. Seria uma locação, a gente ia alugar. Sim. Mas, nossa, pensa que a gente pensou que estava achando o maior plano da face da Terra. Agora É, sim, deixa eu só agora a pôr gente um vai pouquinho ficar mais perto. rico. Tá, né? 6 números da Mega tá lá em Cachoeira. É engraçado que quando eu A gente comecei a não ouvir o pensou seu isso testemunho, antes. eu falei assim, nossa, ela teve a mesma ideia. Porque vira e mexe eu falo, eu vou me aposentar e eu vou morar na Cachoeira. Vou morar em Cachoeira, vou Na trabalhar no Cachoeira, centro pois Padre é. Pio. Pois é. Os mesmos planos. E até essas coisas meio que assim, de repente eu trabalho lá, trabalho em Lorena, não, Guará. Gente, não, vou arrumar, trabalho lá, Bora. tá tudo certo. E deu tudo Mandou um ruim. e-mail pro Padre Pio, ninguém Por causa- respondeu. Ninguém me respondeu. Não era para responder mesmo, provavelmente. Deus te queria em Essa mais questão lugares. da pousada deu tudo por água abaixo por conta da pandemia, não só para essa pousada, mas para qualquer outro, né, Setor. setor também. E esse de turismo foi muitíssimo afetado. Quer dizer, era um período muito ruim, todo muito conturbado. Eu sei que naquele momento eu só entendi assim, tem alguma coisa muito errada, não sei aonde. Tipo, aonde, sabe quando você vê? Eu gosto muito dessa comparação. Eu faço crochê também, viu, gente? Eu amo crochê. Então, acho que é por isso que eu gosto dessa comparação. Assim, quando a gente pega assim, uns 3, 4, 5 novelos de lã, aquela lã bem sem vergonha que embola fácil. E, de repente, estão todos os fios embolados. Você só vê aquele colorido, mas você não sabe de onde, Por onde veio começa? como eu começo a soltar isso. Era assim que estava a minha mente naquele momento. E nessa época eu fazia terapia, eu conversava muito com a minha psicóloga e eu dizia exatamente essa imagem que eu via de mim para ela. Eu falei assim, olha, eu sou isso aqui. Por onde eu começo? Sabe, da onde eu puxo? E nesse momento, começando o rosário na madrugada, era a quaresma de São Miguel, meados aí de Eu 21, também né? faço há muitos anos. É maravilhoso. E essa de meados de 21 foi a primeira vez que eu fiz com ele. Foi uma benção. Sim. Eu só chorava. Mas eu fazia fiz. fiz. Eu ia cochilando às vezes, mas eu ia. Tinha dia que eu ia deitar e falava assim, né? Nossa, não, amanhã Não vou eu conseguir. preciso dormir um pouco mais, eu estou muito cansada, não vou aguentar. Parecia uma coisa. Teve uma vez que deu 4 horas da manhã, eu acordei. Eu, não, mas eu preciso dormir, eu não posso. Aí eu deitava. Aí o Jorge começava a roncar, desculpa, falei. Depois a gente edita. A gente põe o pi. Aí eu não consigo dormir mais, então vou ter que ir lá. E, enfim, Melhor rezar. assim foi. E ali, tudo foi clareando. Foi de verdade ali. Por isso que eu tenho certeza absoluta. Nossa Senhora sempre esteve na minha vida. Sempre. Sempre. Inclusive foi ela, quando eu falei quase do berço que sou, né, católica, eu tenho certeza que o meu passo inicial, que eu tinha ali em torno de 6 aninhos, foi através do Presença. Rosário Nossa Senhora, junto com, né, uma vizinha que fazia um terço com as crianças e eu fui, não sabia nem o que era terço, como é que é esse negócio, mas fui. E ali eu fui aprendendo de Jesus, querendo conhecer mais dele. E nesse momento Nossa Senhora não foi ausente, pelo contrário, foi ela quem me trouxe e as coisas começaram a clarear. E num desses dias do Rosário, na madrugada, fazendo, junto com o Frei Gilson, um exame de consciência, gente do céu, eu enchi a folha do caderno de tanto pecado que eu encontrava só trabalhando. Só trabalhando. E não era nem só relacionado à ginecologia. Sim, sim. Comportamentos. Morais. Moral. Forma de cobrar, forma de lidar, enfim, uma série de questões que eu falei, convém ao cristão. O ambiente te contamina Né? também. Isso, né? Porque que nem eu era exatamente. bancária, eu comentei, né, com você. E eu vivia num ambiente que era palavrão o tempo inteiro. E eu nunca tive o hábito, porque meus pais nordestinos sempre cobraram muito respeito dentro de casa e tal. E quando me via, eu já na igreja, tava. praticante, falando. Aham. Gente, o que é isso? Exatamente. Você vê como contamina. Foi assim mesmo. E ali eu comecei, eu entendi tudo. Aí eu entendi que. Aí eu comecei a juntar uma coisa com a outra. Assim, o Padre Jonas era isso. Ele não é necessariamente que Deus me quer
ali, talvez se um dia for da vontade de Deus, vai ser para mim uma alegria imensa servir dessa maneira, mas não era exatamente isso que estava ali no meu coração e eu comecei a entregar totalmente para Deus. Senhor, olha, de verdade. Até agora, tudo que eu planejei para minha vida, que foi só meu plano, deu tudo ruim. Menina, deu tudo ruim. Eu acho que, assim, de tudo que deu certo, eu não tenho dúvida, que era Ele e Nossa Senhora na frente. Olha, eu tô arrepiada eles. porque eu tô lembrando de você falando da música Teus Planos. Nossa, Isso. eu tava agora, quase cantei. Olha aqui. Passou samba. É, pegou o violão porque pra cantar a música pra a mim. gente é tão inocente, né? Como a gente os meus planos. Que Exatamente. planos? Que audácia! A gente é inocente, Os meus a planos? gente é petulante, Não. a gente é orgulhoso. Orgulhosa. Isso tudo eu também fui identificando em mim lá naquele exame de Orgulhosa. consciência que foi o Eu da acho minha que vida. o orgulho é o pior dos pecados, porque ele te leva a todos os outros. Todos os outros. E aí quando você reconhece a sua miséria, a sua pequenez, e você fala, Senhor, eu quero viver o que o Senhor quer. Aí parece que abre a muda. porta, né? Tudo E aí muda. só que tem um preço. Claro, é onde eu falei, é a luta. Mas aí, gente, veja só, tia Nérica, eu sirvo um Deus, Ele é o meu Deus, Jesus é o rei da minha vida. Veja bem, o meu rei, o trono dele é a cruz. O meu rei, quando nasceu, foi para Não tinha estábulo, nada. para palha, para Lugar dos madeira. animais. O meu rei foi cuspido, foi blasfemado, foi... Flagelado, Flagelado, tudo isso. crucificado. Por que cargas d'água eu penso que Vai ser necessariamente para mim tem que ser Tem que diferente? ser alívio. Né? E, aliás, é porque essa é uma visão que, se não for com um olhar espiritual, nada feito. Exato. Vamos taxar de louca agora, pode botar aí a legenda. Médica louca, grava podcast agora já. Exatamente. Não é olhando com um olhar humano, não sou masoquista, não é isso, não estou aqui para sofrer. No entanto, existem lutas das quais nós não podemos abrir mão. O próprio Jesus, quando estava no caminho da cruz, ele falou, eu estou angustiado, eu estou agoniado, mas eu não posso largar, porque foi para isso que eu vim. E isso tocava muito em mim nesse momento, né? Essa música dos Teus Planos, quando eu vi, eu tive momentos na minha vida, eu choro com facilidade. Hoje em dia eu choro com facilidade pelas coisas que me movem a Deus. Pronto, então não adianta me botar um filminho, não, porque eu fico assim, legal, eu até gosto, mas não. Porque eu acho que minha emoção já foi capaz de chegar tão profundo em Deus, né? Não que minha fé seja assim lá, tão evoluída dessa maneira, mas eu já tive experiências tão profundas com Deus que eu não consigo mais me iludir por qualquer coisinha, mas as coisas de Deus, quando me mexem. Gente, um outro parênteses aqui rápido. Eu já chorei quase que copiosamente numa antífona de entrada de uma missa de semana que nem música tem. Não foi, John, que eu te contei? Porque se ela te toca, né? Foi a resposta de Deus. Deus falou com mais clareza que qualquer outra pessoa falaria Você para fala mim. dos salmos, né? Os salmos têm esse poder, né? Tudo, sempre. Então, nesse Salmo dia lido, foi incrível. né? Lido, Lido, singelamente. E esse exatamente. processo de conscientização do Sábado da Chave aconteceu só no final dos 40 dias? Foi no processo, foi ali nesse processo, tanto é que nesse momento eu comecei a entregar, rezando lá com música, né, Teus Só para Planos. entender, doutora, eu nesse pedi a momento Deus. você exercia na profissão, por exemplo, a indicação de métodos contraceptivos? Já não. Olha, o que acontecia? Eu tinha consciência, né? Não era uma coisa não sabida por mim. Por isso que isso me levou com uma dor tremenda a me rasgar no confessionário. Porque eu sabia. Eu não posso dizer, não, eu vivia na escuridão. Consciente. Não, eu sabia. Tanto é que uma ou outra paciente que me aparecia falava assim, eu já tentei esse método, esse outro não deu certo. Ou então que até era católica e gostaria. Não, olha só, existe uma outra forma, essa daqui funciona, vamos tentar. Então, assim, eu até fazia, mas não com aquela certeza de consciência e com a minha objeção às outras formas que não são de acordo com a moral cristã. Então, não exercia, não. Era um momento ali profissional muito, muito duro no meio da pandemia. O que aconteceu? Eu tinha saído da aeronáutica, eu fui oficial temporária da aeronáutica, e saí para dar espaço na vida a esse plano que a gente tinha da pousada em Cachoeira Paulista.
foi eu sair em 20 de fevereiro e a pandemia Estourou chegou em março. No dia de São José. Né? E eu fazia, nessa época, eu tinha acabado de sair também, poucos meses antes eu tinha saído de um outro hospital que eu dava plantão, estava trabalhando muito. Era um momento que eu também já tinha entendido na vida que aquele ritmo que eu levava não estava bacana. Né? Então, assim, profissionalmente estava bem difícil, porque eu não estava mais no hospital que eu estava antes, que eu tinha, um pouco antes, pedido demissão. Saí da aeronáutica em prol de um plano que não se concretizou. Fiquei só no consultório, que era uma coisa muito boa naquele momento, me tinha um bom movimento. No entanto, com a pandemia, tudo caiu muito. E detalhe, a gente já estava sem respiro financeiro. Mundo, né? Não foi. Então, foi um momento bem difícil. E ali, quando caiu, nesse momento, especialmente nesse dia que eu orei muito com essa música de Teus Planos, eu pedi a Deus, me ilumina. Porque assim, a sensação que eu tenho é que eu tenho as melhores ideias da face da Terra. As minhas ideias, os meus planos. Como ninguém me achou ainda. Eu sou brilhante. Só que tudo que eu estou escolhendo de brilhante para mim está dando bem ruim. Eu estou indo parar em caminhos que não estão dando certo para a minha vida. Vida. Eu já estava entendendo a minha vida. A grandiosidade que ela de verdade tem. Que não é isso aqui. É isso que eu ia falar. Que essa carne será corrompida daqui a pouco. É minha vida. Né? Aquela em abundância, sabe? Aquela de abundância. Não, eu não estou. Eu estou saindo do caminho da vida. O pai já foi lá preparar. E aí, em oração, eu comecei a sentir de Deus, de verdade. É muito difícil, gente. Eu tive muita dúvida. Às vezes, minha filha mais velha, Maria Eduarda, me pergunta muito isso. Como que você ouve Deus? Eu falei assim, olha, tem vezes que eu tenho muita certeza que é Ele. Tem vezes que eu não sei, não. E eu pergunto para Ele, e agora, Senhor, é você ou sou eu? É minha consciência, minhas ideias loucas, me esclarece. E daqui a um pouco ele vai esclarecendo mesmo. E você já se deparou, Elizabeth, com aquela sensação, caramba, né? A gente, todo dia, né, no Pai Nosso, porque o católico requenguelo, ele reza minimamente um Pai Nosso, uma Ave Maria, né? E no Pai Nosso, a gente fala, né? Seja feita a vossa vontade, Sim. todo dia. A gente fala da boca para fora. Seja feita a vossa vontade. Essa E frase, dai-nos tantas outras o pão de hoje, Sim. né? E aí você fica querendo acumular todas as riquezas, né? Não vou ser hipócrita, lógico que a gente precisa. Não, a gente precisa né? ser previdente, Mas eu dou catequese, né, para crianças. Comecei agora esse ano para alguns adultos. E eu me deparo com um cenário e as turmas têm vindo cada vez mais difíceis de você lidar, né? Porque elas vêm politizadas, informatizadas e tudo, né? Com desestrutura familiar. E aí os questionamentos, até brinquei, essa semana mandei para a Tiana uma lista das perguntas que as minhas crianças fizeram sobre os pecados relacionados aos 10 mandamentos. E eu só dei 7. Falta o resto. E aí a Tiana falou, Jesus, misericórdia. Perguntas coerentes, inteligentes, mas você via total despreparo e falta de catequese familiar. Sim, além da estrutura. Muita coisa que devia já saber de casa, né? Sim. E aí, por que eu estou te perguntando tudo isso? Porque quando a gente se depara com a maternidade, que a maternidade ela é um divisor de águas, né? E aí aqui eu não estou dizendo que as pessoas que não vivem a maternidade ou a paternidade não têm as experiências maravilhosas com Deus, mas é que a maternidade ela te proporciona algumas coisas. Porque aí você se depara, e eu ouvi um pouco disso no seu testemunho, meu filho tem que fazer inglês, balé, patinação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o seu filho, quantas horas ele reza? O que você ensinou religioso para ele? Ele vai para a missa? Ele confessa? Né? Ele está participando de algum ministério, alguma pastoral? Sim. Aí falta... no futebol não pode faltar, mas na catequese pode. É isso mesmo. Né? Na missa, está muito cansado, ele já acorda de segunda a essa sexta para ir para a escola. Né? Sim. E aí, né, o importante é meu filho entrar em Harvard. Né? Agora, se ele vai fazer crisma, se ele vai participar da missa, se ele vai ter um namoro santo, um casamento, imagina. Ai, não quero que a minha filha case com 18 anos. Imagina, virgem, por quê? Não, e ela tem que testar, ela tem que ver várias, né, ela tem que viver. Não, imagina a que minha eu filha, vejo, inclusive, no consultório. A minha filha, essas... não sei se a sua menina já... sua menina com certeza está com 18, né? 18 a Sofia é um ET, né? Porque ela não gosta de usar roupa curta, ela não sai beijando todo mundo, ela nunca ficou, ela é um ET, né? E para o mundo ela é um ET. Exatamente. E aí, graças, né, a Deus e a Canção Nova, a gente hoje tem os Sentinelas no Guarujá, e que aí você vê elas se influenciando e sendo apoiando, influenciadas, né? E aí é engraçado que às vezes na missa, né, você fala, então elas parecem até que saíram da mesma forma, com saias parecidas, vestidos parecidos, cabelo, maquiadas, preocupando, tudo da hora para nada. Aqui, né? Exatamente. Mas assim,
a nossa força, né, precisa ser demasiada, porque é uma luta muito grande contra o mundo inteiro. O mundo inteiro é muito difícil. Né? Nós passamos a ser a exceção. No meu Mas sabe o que eu trabalho, vejo? desculpa até, amor, mas no meu trabalho, a gente trabalha em grandes centros, né? Nossa, mas você é casada? Tudo isso? Ele é seu único namorado? Único. Você só teve É ele de louco. homem? Como se fosse um crime! Sim. Louca. Não, nossa, e você ainda beija? Ai, você gosta ainda dele? Mas, eu falo, amo, eu sou apaixonada pelo meu marido, Sim, né? mas parece Mas muito é louco. algo que eu construo como crochê, né? Todo dia você vai lá e faz um pedacinho. Tem dia que você desmonta uns pedaços, puxa o fio e aí constrói Claro de que novo. embola, Mas eu acho que assim, é que menina. nem você fala de todo, né, assim, um contexto de perturbação, de incômodo e tal. Aí você passou por esse processo de purificação, podemos dizer assim. Foi. Né? Foi mesmo. E aqui no PaxCast a gente usa o slogan A Sabedoria na Paz de Deus. Quando Deus me inspirou nesse projeto, eu queria muito assim que a gente tivesse bate-papos que gerasse uma paz, que essa paz a gente Sim. fala que é a presença de Deus. E eu acredito Não que tem nesse seu dúvida. processo de purificação foi gerando essa paz dentro de você, porque você estava em mesmo. Deus na sua decisão. E aí Foi eu queria que exatamente você assim entrasse- mesmo, porque assim, tudo estava um caos, a vida estava totalmente de cabeça para baixo, tinha coisa dando ruim para todo lado, né, já. E eu pensei assim, eu acho que Deus está me orientando a mudar tudo isso. De Porque novo, eu né? falo, Porque nem você já fala- tinha ah, mudado, Tudo né? de novo, A outra entendeu? Maria Eduarda falou assim, como que você escuta Deus? Quando gera paz no seu Quando coração. gera paz, é aí. E quando eu tinha dúvida, eu desenvolvi minha própria oração e de vez em quando eu recorro a essa uma oração específica que eu pedia, eu peço, né? Faço assim, Senhor, no meu coração está vindo isso, eu acho que é o Senhor está dizendo, é isso mesmo. Mas quando Ele me confirma de alguma maneira, seja na palavra, seja numa homilia, seja na minha direção espiritual, seja... Uma disfonia. Aquilo já é uma firmeza para mim. Às vezes não vem de nenhuma maneira. Então eu peço para Ele, eu falo assim, se for da tua vontade mesmo, vai me abrindo os caminhos. Que vá dando certo, que seja isso que vai acontecendo. Agora, se não for da tua vontade, se não for para acontecer, pelo amor de você mesmo, Deus, Pelo amor do próprio. me impeça, me coloque empecilhos. Sabe aqueles empecilhos que na vida você, cara, não acredito, perdi esse ônibus. Ou, nossa, passou a data, esqueci isso. E eu comecei a ver tudo como providência de Deus. Às vezes eu tinha uma coisa que estava totalmente errada naquele sentido e eu, espera aí, isso pode ser. Sabe aquele livrai-nos do mal do Pai Nosso, que a gente também reza nem prestando atenção nele? Sim. Livrai-nos do mal muitas vezes é afastar a gente de um local, afastar a gente de uma determinada convivência. Sim, até E porque eu às comecei a ver vezes, isso em só um Deus. parênteses aqui, o Diácono Nelson já ensinou isso para nós, né, enquanto grupo de amigos, que às vezes a gente tem a confusão de que providência de Deus, que a providência de Deus são só os sims de Deus. E Não, nãos os também, nãos também. né? Então, essas situações É. que te impedem de realizar Exatamente. aquela ação humana Isso. é uma providência de Deus. Eu pedi Eu para acho ele, fecha as portas. E fecha bem fechado, trancado. Porque do Joga jeito que eu sou ruim, eu vou querer arrombar a porta. Bater de novo. Você consegue, Elizabeth, quando você olha para trás, né? A gente não precisa fazer isso com frequência, mas quando você olha para as dores, para as tempestades, para as perdas, para os desafios, para os recomeços, você já consegue enxergar que todos eles foram necessários e fundamentais para que você fosse a Elizabeth que você é hoje? Absolutamente todos. Todos. Passaria por eles todos, né? Passaria por eles todos de novo. E Largaria hoje, tudo que foi necessário. tudo de novo. Com todas as dores. Né? Porque Não cada porque eu uma tenha delas te gostado ensinou delas, né? alguma coisa, não é isso? É isso. Até porque quando a gente vive dessa maneira em Deus, assim, hoje em dia, né, lembrando, né, fazendo esse exercício de lembrar o que eu passei, lembrar todas as situações, é impressionante como essa paz que o Senhor nos traz me faz lembrar com muita clareza de todas as dores sem senti-las novamente. Eu não sinto dor por tudo aquilo, tá tudo bem. Você consegue ser, Eu inclusive, sou- grata, né? Muito, por tudo, inclusive todas essas confusões, todas essas coisas muito ruins que, né, aos olhos humanos, Sim. nossa, Te moldaram. Na verdade, assim, houve uma época na nossa vida que eu era um fracasso, digamos assim, né, no olhar humano, especialmente material, do jeito que a gente costuma olhar a vida, Sim. a gente ser humano tem o hábito de olhar a vida por um lado material como se isso tudo fosse o maior das coisas, né?
E, no entanto, não, tudo isso cooperou para o que eu sou hoje. Tá tudo perfeito? Óbvio que não. Nem vai ficará. ser. Nem ficará. Até porque na Salve E não- Rainha que é um vale de lágrimas. Exatamente. Então, alô? Óbvio. Na verdade, tem uma questão muito grande. Estar no caminho do Senhor me traz essa paz. Me traz essa paz. Eu vejo que está tudo uma confusão, mas Mas está tá em tudo paz. bem. Mas é a Ele tá certeza comigo. de que a tempestade virá, mas você não está sozinha no barco. Ele está no E outra, nós não somos daqui, né? Então, eu passo esse Exatamente, vale de é lágrimas isso. aqui porque o meu É. objetivo é o céu. Isso é verdade. Então, isso traz um conforto muito grande. Assim, eu de verdade, de coração, lamento a quem realmente não tem essa visão de fé. Porque isso é um Fundamental. afago, um conforto, uma certeza, sabe, daquela glória, sabe? Aquilo que está lá, que nenhum dos sofrimentos dessa terra São maiores do que... são Eu me maiores lembro de, e na comparam a glória pandemia, da vida não sei se você futura. viveu essa experiência, né? Eu saía dos plantões, a gente trabalhou demais, né? Na Muita pandemia. coisa, E aí eu lembro que eu saía dos plantões e eu passava na frente da igreja e ela estava com uma corrente. E aí eu ajoelhava no portão de ferro e eu chorava. Uhum. Para mim aquilo era o pior do cenário, pior do que o que eu tinha Pior vivido à dos noite. isolamentos, né, E que a aí gente numa pudesse dessas vezes o padre passou, abriu a porta e passou. Aí ele falou: "Você quer entrar?" Aí eu fiz assim. Aí eu entrei pela Ai, que lateral, a presente. igreja vazia. E aí eu Que fiquei presente. sentada vazia, chorando. Imagina, desesperado, chorando lá dentro, sozinha, a igreja apagada, era de dia. É. E aí eu falei assim: "Padre, como é que quem não tem fé está vivendo? Porque se quem tem fé está difícil, difícil, sem tá fé sofrendo. é impossível." E as pessoas chegaram à beira da loucura muito por isso, porque para quem tinha fé, existia um refrigério de tipo assim, vai passar. É. Uma hora vai passar. Vai. Que eu me lembro que a primeira quaresma que nós vivemos pós-pandemia, que a gente pôde viver ela inteira presencialmente, foi um Que sonho. deleite, não é? Eu chorava. Né? A minha turma de catequese foi interrompida e quando foi a primeira Eucaristia, a hora que a gente foi ler uma mensagem, eu e outro catequista, a gente soluçava. Porque a gente não sabia se os nossos catequizandos voltariam. Né? Porque Sim, tinha claro, isso. Claro, ainda tem esse detalhe. Nós não perdemos ninguém, graças a Deus, né? Mas, assim, muita coisa aconteceu. Então, o que eu percebo? As pessoas, elas temem a dor, né? Elas temem o Sim. sofrimento. O ser humano, principalmente quem não tem fé, ele teme a dor e o sofrimento. E o que eu vejo dessa história, da minha, da Tiana, e de quem se expõe, né? Porque o que a gente faz, na verdade, é se exatamente, expor. Porque a as gente pessoas falam: expõe. como é que você aguenta? Né? A gente ainda vai fazer 3 meses, né? Que eu enterrei o Rafa, o nosso filho anjo. E aí as pessoas: como é que você tá? Como é que você já voltou? Como é que você tá de pé? Né? O que você tá fazendo aqui? Né? Como é que você... E assim, gente, porque isso aqui é tão curto, Exatamente. E né? há um sarcasmo, uma ironia, Um assim, né, de que brevíssimo os mais, instante. os Isso. mais próximos de Deus, na cabeça deles, deveriam ser os mais bem-sucedidos, os isentos de sofrimento. Não, pelo Mas eu contrário. ouvi, Eles eu não ouvi essa conheceram os semana. nossos santos. Não, Eu ouvi não essa semana, conheceram falou os assim: nossos santos. por que eu estou buscando essa fé e por que pessoas boas, tão boas, vivem coisas tão ruins e às vezes pessoas tão ruins têm tudo? Aí eu falei: o que é esse tudo? Então, esse Porque E se for o exatamente, material, que tudo é esse. é tudo já pra esquece. você. Né? Porque pra mim, né? Quando você estava dando seu testemunho, eu falei assim: nossa, a gente é irmã de alma mesmo, até nas dívidas. Porque a gente tem, por conta, meu marido também ficou desempregado, a gente também teve um Teve um impacto, comércio, um comércio que na pandemia quebrou, e dentre outros problemas, né? E hoje a gente vive essa luta. E assim, mas eu sempre falo pra ele, né? Às vezes, muitas vezes chorando copiosamente, mas eu falo: eu não vou te abandonar. Exatamente. Eu não vou sair Olha, desse barco. E teve- aí, quando eu ouvi essa história, até só para encerrar, para você poder concluir, de tudo isso, o que eu penso? A gente precisa ser muito atrevida de querer falar desse Deus e mostrar com a nossa vida, mas se a gente não fizer isso, Elizabeth, em especial nesses ambientes infrutíferos, nos nossos trabalhos e de outros lugares, quem vai fazer? E por outro lado, Isso a gente mesmo. olha também, a gente precisa ser muito ousada, né, e tal, mas e o Padre Jonas fala isso pra mim: tem missão que é sua e só você pode fazer, Só- ninguém mais isso vai poder mesmo. fazer. Mas aí a gente lembra dos santos da nossa igreja e fala assim: eu não faço nada, gente. Exatamente. Imagina. Vamos se olhar. Tá, Não. entendeu? É Mas engraçado aí- que, assim, Termina aí, desculpa, essa até história. só pegando esse gancho dos santos, tem uma passagem da vida de Santa Faustina
que eu acho muito bacana, que me identifica de alguma maneira. Foi quando ela, obviamente, como muitos santos e místicos que têm alguma visão de Jesus, enfim, ela foi entrevistada por psiquiatra, porque acharam que ela estava louca, tava louca. né? E quando a psiquiatra perguntou para ela, tá, então quer dizer que você vê Jesus? Ela, sim, vejo. E o que é? Muito normal, vejo. Você conversa com ele? Converso. E conversa sobre o quê? Conversa sobre as coisas de Deus, as coisas do céu, ou sobre as coisas comuns aqui da terra. E ela com aquela cara serena, que jeito sereno dela. Todas as coisas. Ela, ué, mas todas as coisas, coisas daqui, coisas dela, tudo a mesma coisa. Gente, aquilo me caiu uma ficha de uma maneira, porque, de verdade, tudo se relaciona. Tudo não existe, tudo. Sabe, essa Elizabeth que está aqui, essa minha alma que por acaso hoje está aqui, que é médica, que é mãe, que é esposa, é a mesma que estará no céu. Então, tudo se relaciona assim, tudo é mesmo. Enquanto a gente não enxerga que lá onde a gente está trabalhando, que lá onde a gente está aprendendo, é ali também o templo do Senhor. Eu sou igreja ali. O nosso pároco fala uma coisa que eu acho fantástica e de muita responsabilidade, que é que nós somos o único evangelho que muitos vão poder ler, contato, né? Sim. Eu sou um evangelho. É o como que eu vou ser esse evangelho torto, todo errado? Todo errado, miserável. Entendeu? Não. E assim, é engraçado que às vezes trabalhando diretamente com vidas. Com vidas. E a gente pensa sobre essa questão, né? Sobre, às vezes tem gente que tem vergonha de confessar, vergonha de, não quero falar sobre isso da igreja, porque isso aí é meio, né? Isso eu não gosto muito. E diante dele, que não tem nada a esconder. Ele já sabe, né? Já sabe. Todos nus. Só que ele quer que ele não saiba entendeu? quem te ama. Só que quem é você? Eu acho melhor Só que ele quer que você se desnude, né? Porque eu já ouvi, inclusive, né? falou assim, mas se ele já sabe, ele vê tudo, ele sabe de tudo, por que eu preciso, diante de um homem, confessar as minhas misérias? Primeiro que você precisa entender que não é um homem. Exatamente. É o próprio Cristo. Começou por aí, pronto. Acabou. É a sua oportunidade aqui. É a sua oportunidade aqui. Ele empossou, ele apoderou estes homens, esses apóstolos, para que fossem persona Christi e fizessem esse papel por ele, né? Para que você se sentisse livre desse peso, ainda em terra. E a hora que você se desnuda, que você arranca isso de você, não tem coisa mais maravilhosa, né? Tem duas coisas muito claras que me vieram agora você falando. A primeira, né, dentre as muitas jaculatórias das nossas vidas, tem uma muito forte e muito curta e objetiva. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Porque todos os dias seremos tentados. E a outra coisa, quando você fala de Santa Faustina, eu sou uma serva da misericórdia, eu e meu esposo rezamos o terço da misericórdia todos os dias. E eu lembrei dela descascando batatas. Sim, eu achei que era e aí eu pensei, eu preciso ser a melhor pessoa descascando batatas. Então você precisa ser a melhor Elizabeth sendo médica, e eu preciso ser a melhor Érica sendo enfermeira. Aí com um detalhe importantíssimo nessa história, eu preciso ser a melhor. Eu preciso ser, mas o que é a melhor? A melhor não é Deus. Para Deus. Para Deus. Então, sinto muito. Vai incomodar se alguém não agradar. Agora a minha curiosidade. Desculpa, não estou procurando agradar. Tem dois pontos que eu quero tocar aqui antes da gente encerrar. Aí a minha curiosidade. Aí você passou esse processo, purificação, 3 dias, tal, teus planos, Jorgão lá no violão. Aí você chegou no consultório e falou assim, gente, sou médica católica, ou agora, como que foi esse processo? Ou foi aos pouquinhos? Você foi doses, porque também tem esse receio de espanar tudo. Foi aos poucos. Eu faltei muito com coragem. Eu fazia parte da minha oração de todo dia. Falei assim, às vezes vinha uma paciente que eu falava assim, eu tenho que falar. Tem abertura, que você não tenho. Não, prescrevi. Falei assim, Senhor, como você está me pedindo uma coisa que eu não tenho força para fazer? E, assim, isso foi muito difícil. Na verdade, nesse meio tempo todo aí, foi por isso que eu parei em São Paulo, porque nessas minhas inspirações e conversas com Deus, ele falou assim, vamos parar tudo, começar tudo do zero, faz concurso, vai ganhar direitinho em algum lugar. E aí eu fiz concurso para Santana de Parnaíba e Barueri, foi assim que vim parar aqui em São Paulo. O meu consultório no Rio continua lá até hoje, eu não vou mais com a mesma frequência que eu ia, mas 1 vez, 2 vezes no mês eu estou sempre lá. Eu demorei um pouquinho ainda a de verdade assumir isso e falar, não. É só isso que não faço mais. Mas hoje em dia não, hoje em dia, em especial no meu consultório, no SUS também. No SUS eu também boto. No SUS eu tenho uma dificuldade
muito grande, porque trabalho em 2 UBSs e sou a única ginecologista de cada E uma aí o delas. planejamento familiar do SUS inclui tudo, menos o MOB. Vou contar aqui para você. Sou a única. Quem faz a palestra do planejamento, tem uma palestra para quem vai fazer Sim, laqueadura, eu porque hoje em dia a sei. laqueadura está E assim, quem vasectomia. quer, né? Aliás, não precisa ter filho, pode ter 21 Sim. anos, qualquer um que queira pode fazer. No entanto, é obrigada a fazer a palestrinha do planejamento. Uhum. Quem faz? Voz me ensina. Meu Fica Deus. alegria quando eu faço desistir. Vira e mexe, tem uma porque fala as verdades das coisas. Sim. É curioso que assim, o pessoal vai fazer laqueadura de trompa, ninguém conta para pobre da mulher que depois daquilo ela tem um risco imenso de ter ciclos menstruais muito volumosos, ela Sim. sangra muito. E aí o que acontece com essa mulher? Ela vai lá, depois de alguns meses, ela volta no consultório, Ai, fora então, o lembra processo aquela injeção que eu hormonal, usava? Quero usar de novo, porque eu estou sangrando tanto depois da laqueadura que eu não aguento. Quer dizer, é terrível aquilo, né? Então eu falo um monte de verdade. Quando eu falo, olha, gente, tudo faz. Tem gente que vai fazer laqueadura porque acha que só ela funciona. Aí já falhou com isso, já falhou com aquilo, vou fazer laqueadora. Aí eu já falo logo, ó, falha, tá? Opa! Mas Raro. no SUS você É é raro, mas obrigada a falha. acatar a decisão da paciente. Então, a paciente tem o direito de ter o acesso. A informação. É isso. E ao Ela tem direito ao procedimento acesso do procedimento. Eu não posso proibi-la. Eu Sim, não posso sim. não Mas assinar, você não pode vai. falar. Mas que eu falo todas as verdades, que eu falo do potencial abortivo do DIU, que elas também fazem a palestra. Em algumas unidades do município, tem gente que insere o DIU sem palestra, sem nada. Nas unidades que eu estou, não mando ninguém sem a palestra, porque eu quero falar. Eu quero falar. Você pode escolher o que você quiser. Todo mundo é livre para escolher o que quiser nessa vida. Deus nos deu o livre-arbítrio. Conhecereis a verdade e a Nos verdade. libertar. Pois é. É nossa missão, é né? a diferença É nossa muitas missão. vezes, porque às vezes as pessoas fazem as escolhas sem saber A informação. o que correta. elas estão escolhendo. Não, a gente vê muitos casos. Entendeu? Quando eu falo, sabe como funciona o DIU? Elas não sabem nem o que é DIU, gente. Aham. Tem um, tem É outro. só pra não ter tem aquele. filho, O que é né, filho? doutora? Elas querem não ter filho. Aí eu volto àquela história que a gente estava falando sobre essa ilusão que Satanás implanta no nosso mundo de que, não, você é livre para transar com quem você quiser, a hora que você quiser, sem precisar ter filho, porque filho atrapalha. Sim. Tá? Filho E é caro. atrapalha, é caro. Né? Então, te é vendido um contraceptivo artificial com o conceito de você merece ser livre. Sim. Quando, na verdade, Ele você te está se aprisiona. escravizando a um método, te escravizando ao desconhecimento. E Como dentro eu amo do dessa palavra de casamento, Oséias. E dentro do casamento, aquela questão que o casamento é unitivo e procriativo. Procriativo. Isso. E aí você entra numa falácia do unitivo. Porque Isso. daí você fica com a responsabilidade só para a mulher, É. né, sobre o seu corpo, sobre todas as situações que se passam no computador. Isso não é dividido com o esposo. Uhum. Quantos relatos a gente vê de casais que aderem ao sistema, né, ao MOB, e ficam mais íntimos, Mais né? unidos, né? mais Até porque unidos. o unitivo também cai por terra, porque a hora que a libido cai, não tem nem o unitivo. não tem nem esse. Nada. E aí acabou, né? Ficam dois Exatamente. irmãos e aí os relacionamentos esfriam, acabam muitas vezes sem eles perceberem que tinham um inimigo silencioso. Exatamente. E aqui a gente não está nem entrando na questão da promessa que você fez a Deus. No Ah, não, porque altar, aí já é outra na hora- história, É né? outra história, exatamente. Mas aí a gente entrou agora também nessa questão, né? De que aí você foi aos pouquinhos, então no seu consultório você teoricamente tem um pouco mais de liberdade, né? Sim. Ainda que a vontade da paciente ela é soberana, né? Então, Isso. se ela falar que quer, Não, não, quer, tá bom. mas aí no consultório, se ela quiser, o problema é dela. Então Eu não vou vai prescrever. embora. É, porque Eu não, você- elas já sabem que eu não vou Aham. prescrever Porque agora, a entendeu? hora que você veste essa capa, Porque É. hoje você Sim, fala assim, tá- poxa, eu vou procurar uma obstetra, uma ginecologista católica para pôr um DIU. Não é coerente. Exatamente, não Não é cabe, não coerente. cabe. E é engraçado que assim, eu nunca fui muito fã de rede social. Nem Eu não eu. gosto muito, sabe? Então Aí, não tenho Everton. muita. Você chegou na Ele hora, hein? sabe. O Everton Tá sabe. te salvando, né? Aí eu falei, cara, mas sabe qual foi a necessidade? É obviamente, também da minha promoção Sim, pessoal, as sim. pessoas precisam Claro, não saber pode que eu ser atendo, que eu hipócrita, é trabalho, é meu trabalho. Mas o principal não foi esse. Quando eu quis começar a fazer, onde que o povo está no Instagram, é lá que eu vou aparecer também. Então, o que eu quis quando eu resolvi começar um Instagram? Eu falei assim, eu quero que as pessoas vejam e que as pessoas olhem como fosse um menu. Quem sou eu?
E o que eu vou fazer lá no meu consultório? Não, Te procurar assim, graças a Deus, até agora, desde que eu tomei de verdade a decisão, não apareceu essas situações. Pra te Pelo menos afrontar, não tão né? afrontosas, sabe? O que aparece? Coisas que me rasgam o coração de uma maneira que só Deus entende. Deus está dentro do meu coração e ele vê. Paciente que eu botei o DIU. Aí, doutora, eu vim aqui para fazer os exames para a gente trocar. Aí eu fico, fui eu. Né? Eu, então, agora eu não faço mais. Elas primeiro arregalam os Arregalam olhos os desse olhos. tamanho. E aí você Meu tem que Deus, e explicar agora por quê. como é que eu vou fazer? Aí eu explico por quê. Aham. Todas, nessa hora, gente, já teve muitas que falam assim, é mesmo, é tudo isso. Eu não sei se eu quero trocar, não. E não põe mais. Tira, Sabe, acabou. muda, tira e acabou. Né? Na verdade, minha maior alegria tem sido tirar DIU. Agora que eu que botei, delícia. então, coisa boa. Quase moldura, né? Que foi no consultório. E olha, teve um dia, eu acho que esse dia, eu não lembrei exatamente o dia, mas foi mais ou menos ali no mês de maio do ano passado. Quer dizer, estamos aí mais ou menos um ano desse dia. Foi um dia que aquela consciência meio que se encerrou de verdade e se enraizou muito plenamente em mim. Eu arrumando algumas coisas em casa, tem uma caixa de coisas que são do consultório, mas que ficam em casa. E eu achei uma meia dúzia de DIUs de cobre. Estavam lá em casa, vencimento para 2028, sei lá o que, quer dizer, ainda tinha tempo para inserir. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, cara, isso não pertence mais à minha vida, isso não cabe mais. Eu olhei para aquilo com uma... Como eu pude, sabe? Me rendeu uma reflexão muito grande comigo. E, ao mesmo tempo, uma cura de verdade, ao ponto de abrir cada caixa, peguei cada DIU, que ele é guardadinho, estéreo, dane-se, abri e piquei. Quebrou. É aquela coisa quando Não a é gente tá bom pra mim, não é separando bom pra coisas ninguém. pra doação, isso eu ia falar. Se não serve pra mim, não serve, Não serve pra pra ninguém. ninguém. Eu lembrei, assim, quanto que me renderia. Eu cobrava 1.800, não, em Alphaville eu cobrava 2.000, no Rio da Freguesia eu cobrava meio... ia dar... Era o Não vem de Deus. alfacezinho que a Elizabeth velha queria. É. Aí eu falei, não vai comer não. Joga Falei fora. assim, não, esse dinheiro não viria de Deus, não é abençoado, não quero pra mim. E nem pra E ninguém. pra gente, algumas coisas ficam tão claras, né, nesse sentido, que você... É muito claro pra você, eu não serei feliz à base disto. Não, mas... Aí o mundo vem relativizar, né? Tudo. Aham. E aí, a hora que você entende isso, você faz sem medo, né? Você vai com a cara e com a coragem e fala, não, mas Isso. se eu dependo deste dinheiro para, de repente, ter ou prover qualquer que seja a coisa, Deus vai dar um jeito de eu conseguir isso de outro jeito. Eu ouvi uma vez, me confessando, um padre piedosíssimo, muito querido, e ele falou pra mim o seguinte, é melhor que diante de Deus você vire pipoqueira, nada contra os pipoqueiros, inclusive eu gosto muito de pipoca. É um trabalho Do digno, que- né? Nas festas lá em casa, sempre é o pipoqueiro da igreja. Do que continuar ginecologista, que isso vai te levar dessa inferno. maneira, que você vai te levar para o inferno. Né? E assim, eu cheguei a um momento em que a maturidade foi tamanha que não está mais em negociação. Não Isso. está. A minha fé, a minha conduta e quem eu sou. A quem não agrade, eu lamento. Não faço isso para não agradar. Ou seja, faço se porque é você verdade. procura uma médica católica e ir para o céu, procure Elizabeth Romano, tá? Elizabeth Romano mesmo, né? Doutora Elizabeth Romano, Tá, DRA. DRA Elizabeth Romano, não tem H no final. Procura o Instagram Com dela. Z pra e você... E no Isso final. aí. Meu nome tem que explicar. Doutora, a gente vai Isso. pro assunto final, que Sim. a gente tem Santa Missa daqui a pouquinho. Queria ficar horas aqui. Eu queria bater o Olha, Everton. menina, eu, então- O meu sonho aqui era bater o Everton, entendeu? Mas não foi dessa E assunto vez. tem, né? Não falta. Mas Ixi, a não gente para entrou nunca nesse mais. papo de DIU, né? Então eu vejo, né, vi lá no podcast e em outras publicações da senhora que a questão dos abortos ocultos, né? E hoje Sim. falar do aborto, nossa, você tem que ter um dedo, né? Uma coisa assim tão nossa, eu não consigo nem expressar em palavras, porque a gente vê assim, né? Eu vou fazer um podcast com a Érica aqui para ela contar um pouquinho da situação recente que ela precisa. viveu. Não, só para você Por favor. entender. Crianças de 10 a 14 anos, a minha turma, né? Um dos questionamentos. Mas e se a mulher
for estuprada. Mas se um policial pode matar, tem um aval da igreja para matar em legítima defesa, por que uma mulher não pode matar o bebê se ela corre um risco de morrer? Umas perguntas Sim, porque tão... o mundo enxerga dessa maneira mesmo, que o bebê vem para acabar com a tua vida. Não, minha mãe dessa é maneira católica, que o mas mundo ela é a favor do aborto em caso de estupro. Não, então ela não é. Desculpa, informa para ela que ela não Então ela não é. Não, tia, mas ela... Não, eu falei assim, se eu cumprir os 10... tem um que perguntou, né? Se eu cumprir 9 mandamentos, tia, e tem um que eu não consigo, pecado. Sim, Fez confissão. É Não outra tem- coisa que não está em negociação, né? Assim. Eu queria que você deixasse essa mensagem final, né, dessa defesa à vida. Aliás, o tema hoje também da nossa missão vai ser, né, essa questão de escolhe, pois a vida. Mas que, infelizmente, ainda é um assunto muito velado para nós que queremos defender a vida, né? É Para isso aqueles mesmo. que querem defender a morte, o assassinato de crianças inocentes, é uma coisa, assim, super natural, normal. Não, fala-se abertamente, né, sobre programar um aborto programado, né, autorizado pela lei, vai para as mídias, nossa, dá. Agora, o que de verdade acontece, e é verdade, gente, assim, quando eu estava comentando sobre a gente ser o melhor profissional que a gente tem que ser, a gente tem que ser o melhor na nossa capacidade ali, né? Assim, eu, como médica, eu preciso ser uma boa médica, preciso estudar. Eu preciso olhar para a ciência. E, assim, quando eu falo sobre os abortos ocultos, eu não estou falando de nada diferente do que não seja ciência. Quando a gente faz faculdade de medicina ou outras faculdades também da área da saúde, a gente estuda a fisiologia humana lá no ciclo básico. A gente estuda a embriologia, que é o estudo da formação do ser humano desde lá do seu princípiozinho. E o principal livro de referência, nossa quase bíblia de embriologia, que é o Moore, diz com todas as letras, é um outro indivíduo, aquele embrião gerado a partir do gameta masculino, do gameta feminino. Quer dizer, ali tem outra vida. Indivíduo. Ponto. É verdade. Cientificamente, indivíduo. Para Aí Deus, alma, alguém né? chama... Não, mas isso não é gravidez ainda. Aham. É Aí, só para um quem diz feto, que aquilo é não é só gravidez, um é só um feto. feto, é só um bolinho de célula, é só um embrião, é só um qualquer coisa. A pessoa, quando não quer aceitar a verdade, gente, é porque a verdade é essa. Quando a gente se depara com a verdade, ou você a aceita e vive conforme ela, ou você tem que inventar qualquer outra coisa que justifique que aquilo não é, né? Então, quando a gente fala de abortos ocultos, o que significa isso, afinal? Muita gente não sabe. É isso que eu pedi pra senhora Só que eu acho esclarecer. que isso não pode mais ficar oculto dessa maneira. Porque Né? a gente tem muitas católicas, inclusive, Muitas. que tá lá em pastorais e etc, etc, etc. E assim, eu sou contra o aborto. Mas eu uso o DIU, eu uso o Isso, anticoncepcional. exatamente. Vários, não vai dar tempo de eu me deter a todos os métodos, né? Mas vários dos métodos contraceptivos. O DIU, né, é dos campeões nesse tipo de efeito. Sim. Eles têm, dentre outros efeitos, realmente, assim, especialmente as pílulas, eles têm outros efeitos, né, outros mecanismos para impedir alguém de engravidar. Dentre eles, a anovulação, quer dizer, não produz o óvulo, a alteração do endométrio. Endométrio é justamente aquilo que, sabiamente, o nosso corpo, né, tem, nosso tecido do nosso corpo, que vai receber um embriãozinho. Vai receber Tem que um ficar bebê. pronto. Ele tem que ficar pronto. É como Tem que se estar fosse viável, assim, né? o ciclo menstrual da mulher se resume a isso. Ele prepara todo um colchãozinho, deixa um ambiente perfeito para se instalar um bebê. Esse bebê tem que instalar ali. Ele depende de implantar ali para ter comida, nutrição e oxigenação. Se ele não tiver como qualquer outro, você pegar sua filha, botar numa sala, fica aqui, querida, sem comida e sem oxigênio, obviamente ela vai morrer. Então, ele precisa disso. Nosso ciclo é para isso. Prepara tudo isso, está pronto, ovula, ok, tem relação, vem, juntou, embrião, implantou. Maravilha, isso é gravidez, isso é normal. Não houve a implantação, não houve a fecundação, tudo bem. Não houve esse mês, seja porque não teve a relação, seja porque não foi a vontade de Deus, algo aconteceu, não houve, tudo bem, então vamos começar a preparar para tudo de novo no outro ciclo. Então, segue um tempo ainda, que daqui a pouco todos os hormônios caem e vem o que a gente chama de menstruação. Aliás, diga-se de passagem, menstruação é isso. Fico danada para morrer quando chega no consultório uma mulher, olha, minha menstruação está toda louca. Mas você usa algum remédio? Uso tal, anticoncepcional. Então Você você não está menstrua. menstruando, meu bem. Deixa eu te contar, isso não é menstruação. Menstruação é o quê? O resultado da não gravidez. A gravidez que não aconteceu,
Desmancha tudo. Por quê? Coisa de Deus não tem nada de velho, gente. Nada de velho. Deus faz nova todas as coisas, até um novo ciclo. Entendeu? Então, acabou aquele ciclo. Não deu certo agora. Tudo bem. Desmancha arrumar esse tudo aqui pra novo colchãozinho. Faça novas todas as coisas. Dessa maneira. No novo ciclo, tudo de novo. Quando alguns desses métodos usam como um dos mecanismos esse. Atrofia ou altera a composição bioquímica do ambiente endometrial da cavidade uterina de uma maneira que o ambiente fica totalmente inóspito ao receber um embrião que talvez, né, vai que ele consiga, vai que aquele mecanismo de anovulação não funcionou. No caso do DIU, que nem tem mecanismo de anovulação, né, vai ovular, todo mês vai ovular. Se espermatozoides alcançam essa trompa, encontram esse óvulo, haverá fecundação, haverá um embrião. E na fase de blastocistos, que para alguns é bolinho de células, para mim é uma alma, ele chega no endométrio e ele não consegue se implantar. E aí você tem um filho seu, dentro do seu útero, que não tinha um lugarzinho sem pra ele. oxigenação, sem nutrição, sem acolhimento. Ele não foi acolhido no seu útero. O que você percebe é daqui a alguns dias um sangramento que você chama de menstruação. Que não é um aborto oculto. É um aborto oculto. Por que oculto? Porque não dá tempo de você ver sintomas de gravidez, não dá tempo de exame alterado, não dá nada. Né? Existem até alguns exames, quer dizer, alguns não, existe um exame que detecta precocemente, né, um fator de detecção precoce da gravidez, mas que ele não é um exame disponível. Assim, vou ali no laboratório e vou fazer. É um exame que foi bastante usado até para os estudos que comprovam isso. De salvar, digamos assim. Não dá tempo, ele não consegue não tem implantar. tempo hábil de preparar esse endométrio. E, gente, o endométrio é um tecido tão especial que ele, inclusive nos casos de fertilização in vitro, que é outra questão moral também, que se a gente outro podcast, tá, para fertilização. Até nesses casos, gente, a ciência inventou tudo, faz tudo. Seleciona, capta, seleciona espermatozoide, biópsia, até tudo é possível fazer. Se o endométrio não tiver perfeito, nada feito. Implantes quantos quiserem. E o que a gente faz usando esses métodos, o DIU é um dos piores, é isso, é atrapalhar o endométrio. Então, eventualmente, acontece. A gente sabe se acontece sempre? Não, a gente não sabe. Falando das pílulas anticoncepcionais, sobre os métodos que causam anovulação, de verdade, pode ser que isso seja mais raro mesmo. Mas que é possível acontecer e que você se pôs a essa disposição. É pagar para ver, né? Eu não consigo imaginar, sabe? E Deus foi me dando essas visões, sabe? Quantos? Aquilo começou... Gente, me arrepia agora de lembrar. Só para uma mãe que já perdeu 4 filhos. 4. Porque é aquilo, né? Não importa se não nasceu. Não se importa. tinha 8 semanas, 12 semanas, 27 semanas. Filhos. E aí você faz são o meus cálculo, filhos. né? Mulheres São que têm almas. DIU aí há não sei Entendeu? quantos anos. Né? E aí, em inúmeros casos, eu vi a Gabi, né? A Gabi teve 7, né? A Gabi da Canção Nova do Emanuel Stênio. Sim, Outro dia ela 7 relatando, né? Eu tenho 7 filhos no céu. E doeu na minha alma. Dói. Porque eu falei, ai, Senhor, eu tenho 4 e já dói tanto, né? Sofrido. Então, assim, e aí você cogitar que isso acontece sem você saber. Mas é engraçado como nós somos levados Sim, por esse induzidos, mundo né? a pensar Que não. esse pensamento minimalista. É só, como a gente está falando, é só um embrião. Como assim? Não é só um embrião. E quando eu comecei a pensar assim, essas almas deveriam ser minhas almas pacientes. Meus pacientes, porque quando eu recebo uma grávida, no meu consultório, eu recebo 2 pacientes. Eu brinco, É o já binômio, desse eu né? estava falando isso com os alunos que eu acompanho, eu faço a preceptoria também dos alunos da faculdade, e eu ensinando ali para eles, mostrando, olha, para ouvir o coraçãozinho, é assim, e falei para eles, não existe a menor possibilidade de uma grávida sair do consultório da gente, sem a gente saber que o bebê está vivo, porque a grávida entra falando, não sei o que, o bebê pode até mexer e ela sente. Eu não estou necessariamente olhando para a barriga dela e às vezes ela nem sente, porque está pequenininho, não dá para perceber ainda. Sim. Então a gente precisa ouvir aquele coraçãozinho, porque eu tenho 2 pacientes que entram comigo. Como que entra um paciente no seu consultório, você não sabe se o outro está saindo vivo? Não existe isso, né? Não existe. Então ele é uma pessoa, deveriam ser meus pacientes. Eu espero de todo o coração um dia encontrar essas almas.
Eu espero, peço a Deus assim essa Eu graça. acredito que vai ter uma fileirinha assim na porta do céu. E assim, poder dizer para todas essas almas que não tiveram oportunidade de vir, porque suas mães, talvez sim, na sua ignorância, Sim, desconhecimento. eu nem tanto, participei, inseri e impedi, né? Eu peço muito claro, isso tudo, gente, eu tô outro confessionário aqui, eu, né? Não, mas se eu ele lembro vai que me quando eu fui- conceder, quando eu fui encontrar com os confessar meus isso de anjos, ele joelho. vai te conceder Ele vai que me dar essa você... graça, né? Filhos espirituais, eu né? peço, tanto é Eu que tenho assim... certeza que você reza em todas as suas orações, você Eu lembra lembro e peço a Deus assim que me use, eu faço assim, o mínimo que eu tenho a fazer. Depois de tanto que eu olho para trás e que posso ter causado de mal, é usar a minha vida como ministério para isso, entendeu? Não pode continuar acontecendo sem ninguém saber, sem todo mundo achar. Posso falar dele Pode, rapidinho, eu vou pedir porque pra você indicar eu ele. trouxe, deixei ele aqui do meu lado, porque esse livro tem que ser lido por todo mundo. Sim. Esse livro aqui, será que dá Tá para ver nessa ali? câmera aqui. Dá pra ver? Ali, né? Dá para ver? Aqui? Dá, Chama- eu ver, Isso, chama Abortos Ocultos. É o livro de 3 pessoas da área da saúde, não são médicos, tá? Mas são da área da saúde, cientistas, mas que com muito critério escreveram esse livro, baseados em muitos estudos. Em qualquer página desse livro que a gente vá ver, existe uma nota de rodapé dizendo cada Artigos. fontes inclusive, da Bayer. Ops, não sei se eu podia falar isso, né? Mas falei, pronto. Aham. Pi, pode... da Vai ter da 2 pi, bula, viu, vai Jorge? ter pi aí, porque da bula do próprio tio. Tá escrito lá, isso não é velado a esse ponto, não. Basta você tá? querer a informação e ela está lá, Basta. né? Assim, é claro que o laboratório às vezes dá uma modificadinha no texto de Texto acordo com bonito. o país que você está. Porque um país que a maioria é contra o aborto, ele não vai dizer que não implanta o embrião, o neném, a pessoa. Não. Ele diz lá que inibe a ovulação ou inibindo a implantação. É assim que ele fala. Mas, assim, por que eu quero mostrar esse livro? Porque, apesar de ter sido escrito por 3 cientistas, tem uma base totalmente fundada. Tudo que eles escreveram, a gente pode conferir, eles botam até a fonte aonde foi consultada. Apesar disso, é um livro totalmente acessível até quem não é médico. Ele é muito claro, uma linguagem simples e não fala só sobre os abortos ocultos, né? Eles falam da mentalidade contraceptiva, de toda essa história. A gente não está no jeito que a gente está à toa. Toda essa artimanha do inimigo vem vindo de muito tempo. né? Muito tempo. Ao ponto de que a nossa geração que está aqui nasceu imersa. Já nascemos imersos. Então, acho que é uma Vale a dica pena. valiosa. Valiosa. Não é Ótimo. caro, baratinho lá no... Não sei se eu posso falar, né? No Doutora, Amazon. muito obrigada. Esse Ah, papo meu Deus, renderia acabou, muitas Não horas, é? com certeza, Já mas falou, vão ter né? outros, se Deus Ixi, quiser. Agradeço a sua presença, mas agradeço principalmente a sua coragem, a sua decisão de ter O seu sim. se permitido, né? Nesse a mês de colocar no Maria, né? coração Do o seu sim. Nesse mês de Maria, Mas você nessa sabe que véspera das Mães. especialmente Nossa Senhora me ensina sobre essa questão de coragem. Às vezes eu fico olhando Maria, eu não tem mais corajosa do que Maria, né? A mulher mais empoderada. Nossa, mais empoderada de verdade. Assim, eu imagino que talvez no coração dela tenha passado alguma coisa naquele momento que o anjo anunciou. Não sei se eu consigo dizer medo, não sei se Nossa Senhora foi capaz de sentir isso. Como mas eu? alguma Como coisa. assim, né? Mas por que eu imagino? Porque ela mesma perguntou para o anjo, mas como olha se como dará. se dará isso, né? Eu não estou entendendo, você está dizendo, anjo. O que é isso? Mas o que ela põe no meu coração cada dia? Não, você fala de coragem, eu me sinto, gente, eu não estou entendendo nada, sou corajosa nada. A coragem de verdade não é não ter medo, não, né? ir E com assim medo mesmo. mesmo. Vamos embora. Com medo, Tá mas ruim, tá difícil. E a vamos fé, me né? rotular. Aquela coisa de Mas que vamos. você dá o passo e Deus coloca Ele o chão. bota o chão. É isso. E não falha, não. Não. Falha, não. Então, diante disso, muito, muito obrigada por ter sido Eu que agradeço. disponibilizado, dado sim para essa medicina, né, com Uhum. seus valores, para esse ensinamento para as mulheres, que eu tenho certeza que, sei lá, mais de 60% eu posso dizer que é muita falta de informação. De informação, né? sem dúvida que Então, sim. eu acho que a gente tem que sim propagar cada vez mais.
Faça um pedido aqui, que a senhora também cada vez mais vá para as redes sociais, porque a gente eu precisa o dessa Everton voz. o Everton. Mas vai. Mas eu vou sim. Vai vou. com medo mesmo, Vou com vai com tudo, porque o mundo precisa te ouvir, né? E ouvir todos esses ensinamentos exatamente. a favor da vida, né? Tanta coisa que a gente vê a favor da morte, né? Exatamente. E a gente vê assim, obediência a Deus, né? Então, uma situação a gente vê, o povo manda usar máscara, usa máscara, o povo manda dizer, você faz tudo certinho, e você não obedece os princípios de Deus. É verdade, né? Então, é verdade. Vamos gritar. Antes a Deus do que aos homens, Vamos é verdade gritar mesmo. para o mundo ouvir essas verdades e a vontade de Deus em nossas vidas. E a minha oração, eu tô igual a Moisés Rocha, viu? Eu estou escutando muitas pregações dele, e aí eu quero levantar minha mão, e a minha oração é que após as mulheres verem esse podcast, né, Érica? Procurem os médicos senhora. aí para arrancar esse DIU. Deixar um último recado, né? Porque a gente começou falando até dos médicos católicos. Realmente, não somos muitos. Talvez não sejamos mesmo. E, assim, muitas vezes existem sim, mas um pouco, não está acessível, né, para as pessoas. Por distância, de fato, questão financeira. até não é me justificando nem em nome dos médicos católicos que cobram particular, não, porque não precisa isso, não precisa essa justificativa. Mas a realidade é que realmente é muito difícil, não tem como você fazer um atendimento decente. Isso não é só para gente católico, não. O médico que faz um bom atendimento. Gente, não existe 10 minutos de um atendimento de qualidade e de ofertar uma coisa que, assim, realmente vai fazer diferença na vida da pessoa. Na vida, e eu falo a vida do V maiúsculo, entendeu? Quando a gente entende aí como São Lucas, né? Tem um livro lá da história de São Lucas, médico de homens e de almas. A gente tem que se colocar nesse papel, né? E aí não cabe em 10 minutos, não cabe num convênio para muitos, né? Não estou dizendo que todos sejam só particulares, né? Mas, somos. Um dia desse fiz um post lá no Instagram, botando, tem um pessoal, sim, tem, e tem muito mais. Depois os colegas ainda me cobraram, bota aí, parte 3, parte 4, parte 1000. Mas a partir do momento também que você tem a informação do que é certo e do que é errado, você pode ir na sua médica. E aquilo que a gente falou, como você tem a autoridade para decidir o que você, se você quer, por exemplo. Ela pode até não saber te instruir, mas ela tem que respeitar a sua decisão. As decisões precisam ser respeitadas. A minha médica é maravilhosa, eu partilhei um pouquinho, acho, com você. Ela é maravilhosa, ela é responsável da maternidade de São Lucas, o parto humanizado e tudo. E quando saiu a Ana Clara, na consulta seguinte, ela, que método que você vai usar? Eu falei, oi, o de Deus. Aí ela, dando risada comigo, ela super respeita. Ela assim, Tiana, não vai dar certo, você vai aparecer grávida. Eu falei, amém, vontade de Deus. Exatamente. E assim vai, mas respeita porque eu conheço a verdade, o que eu quero pra minha vida, que eu quero o céu. Né? E aí você tem uma médica ali na frente que pronto, tem que respeitar e acabou. Mas é tão engraçado que eles se deparam com, parece que você está falando um grande você absurdo. É muito louca. Na verdade, não existe muito essa visão, não tem abertura para essa visão de gravidez e vida como, de fato, um dom de Deus. Inclusive, gente, se a gente parar para pensar aqui um pouquinho, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso. Meu Deus, é o Deus que fez o céu e a terra. Acabou. De que mais Ele não seria capaz Venceu de tudo? a morte. Exatamente. Porque a nossa briga, isso eu ouvi uma vez do Padre Douglas, muito querido também lá na nossa região. Pinheiro. Douglas Pinheiro. Ele falou assim, Fabuloso. todos nós temos essa angústia para lutar contra a morte, né? A nossa vida é uma contínua luta contra a morte. Quer dizer, aí de repente aparece um Deus que venceu a morte. Opa, claro que esse é o meu Deus. Então, assim, se Ele escolheu por sua vontade a criação do homem, né, através do homem e da mulher, dentro de uma família, eu acho, gente, de verdade, não, tenho certeza, que isso é uma das maiores graças que um casal pode receber, porque a gente está coparticipando da obra criadora dele. Eu não faço nada, porque eu não tenho poder de nada, mas no momento que eu digo para o Senhor assim, Senhor, se o milagre da vida for para acontecer em mim, usa-me. E que triste esse mundo, né? Usa-me. Que não enxerga Não a enxerga beleza isso. de um Deus que transforma dois em um. É isso. E que esses dois que viraram um belo dia Independente podem de trazer como outros. Mais um, né? vira 3, 4, 5. Né? E é isso, né? É isso, Essa povo. coisa linda. @DRA de doutora Elizabeth BETE, não tem H, romano. E para Instagram. os cariocas, BETE. Gente, é isso. Muito obrigada. Segue Obrigada, a doutora gente. e até a Obrigada. próxima, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau.